bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Vamos para os vídeos de hoje. O primeiro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês é sobre Bolsonaro, né? Perdeu mais uma vez para o Lula, né? Acostumado a perder, já perdeu na eleição, perdeu que agora está inelegível e Lula está aí governando, botando o Brasil no trilho de novo, está sendo reconhecido mundialmente que o Brasil estava isolado. Vamos pro vídeo, mas vamos pro vídeo aqui, vou passar o vídeo aqui. Informação da nossa Fernanda Vivas, Bolsonaro acabou de perder, não conseguir levar adiante uma ação por danos morais contra Lula. Em qual caso? Naquele caso do sumiço, né, da suspeita de sumiço de imóveis no Palácio do Alvorada. Vou puxar o fio do contexto e falar então da decisão em seguida. Em 2023, no início do governo Lula III, Lula acusou, né, um sumiço, né, um possível sumiço de imóveis do Palácio do Alvorada, acusando ali Bolsonaro sem apresentar provas. Depois, Bolsonaro, então, acionou a justiça, porque foram encontrados os itens, 261 itens que eram considerados desaparecidos. Bolsonaro, então, acionou a justiça por danos morais, né, contra o presidente Lula. Só que a decisão que acaba de chegar da Fernanda Vivas aponta o seguinte, uma decisão aqui da juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, do TJDF. Aponta que a ação não vai adiante, portanto, foi rejeitada por uma questão de forma, questão processual. Mais uma vez, né, perdeu. E assim, se o Palácio do Planalto tá lá, chegou lá, os móveis não estavam, Bolsonaro que era o presidente, aí eles colocaram em um local que muito difícil de encontrar, não tava lá. Então, Bolsonaro tentou esconder, só que acho que não deu certo, né? Mas, mais uma vez, ele tentou, né, se fazer de vítima, mas não colou, não. Ele nunca cola. Vamos pro vídeo, continuar aqui o vídeo. Bolsonaro apresentou contra Lula, quando na verdade essa era uma ação que deveria ser apresentada contra a União. E essas questões formais na justiça interessam e, nesse caso, impediram então o andamento dessa ação. A justiça aqui do DF negou o andamento dessa ação e só para a gente ter aqui então o conteúdo da nossa Fernanda Vivas. A juíza disse o seguinte: eventual pretensão de indenização e retratação deve ser exercida em desfavor do Estado, União Federal. E o inelegível, mais uma vez, né, quer mamar na tetinha, o Bolsonaro sempre querendo pendurar na teta do Estado, né, gente? Normal para isso, para Bolsonaro, para esse inelegível. Querido, no caso, Bolsonaro estaria apenas legitimado a responder por eventuais danos causados por sua conduta comissiva ou omissiva em caso de ação regressiva. Nesse caso aqui está falando sobre o Lula. Mas basicamente Bolsonaro foi à justiça contra Lula por danos morais, perdeu a ação foi rejeitada por uma questão de forma, mas de fato, né? A juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, nesse caso do suposto sumiço de imóveis, rejeitou a ação contra Lula. Muito e agora bem, a gente tem juiz. Muito bem, muito bem. Bora pro segundo vídeo agora, né? Vamos passar aqui primeiro, segundo vídeo aqui. Eu sou pastor e eu preciso começar reconhecendo que, infelizmente, os evangélicos no Brasil protagonizam boa parte das intolerâncias religiosas que observamos na mídia, no nosso dia a dia, e isso é lamentável. Lamentável. É lamentável mesmo. Porque a gente tem uma... Lamentável mesmo. É lamentável a gente ver o que está acontecendo com as igrejas do Brasil, um lugar que deveria ser lugar de orar, de buscar a Deus, está sendo palco de comício de político, né, gente? Muito triste a gente ver a que ponto estão chegando as igrejas. Mas vamos para o vídeo. A Bíblia aqui aberta, e essa Bíblia aberta aqui está na casa de muitas pessoas também, mas seria mais interessante se ela fosse lida. E se ela fosse lida, a gente entenderia o Jesus que nós pregamos tem muito mais a ver com o acolhimento, com o amor. E esse Jesus que acolhe essa diversidade, que dialoga com os diferentes do seu tempo, também não passa batido pelos religiosos e nem pelo Estado que não aceita. Parece que a nossa religião, em algum momento, ela foi pensada simplesmente para a dominação e para o poder, e tudo aquilo que foge disso é abominável. E isso é muito triste. Eu quero citar também... O pastor Henrique já fez uma denúncia, né, contra esses pastores que eu uso a igreja para se beneficiar, para
que eles querem chegar ao poder, à presidência da república, né? Então eles estão usando isso, e todo mundo que se opõe contra eles dizem que é perseguição. É normal, né, desse povo que fazer essas coisas. Eles usam a igreja, usam o evangélico, usam o nome de Deus para um projeto de poder. Mas a gente está aqui, esse deputado Pastor Henrique, esse deputado aí, a gente vai de cada denunciando para que isso não aconteça, né? E não se trata apenas de uma questão de diversidade. É lógico que nós estamos aqui para tratar sobre esse tema, mas muitas vezes o discurso evangélico, infelizmente, também é carregado de intolerâncias, de racismo, de homofobias, como, por exemplo, um evento que aconteceu no Carnaval aqui em Brasília, do MADEB, que é um evento da Assembleia de Deus, e que está sendo alvo de investigação da Polícia Civil por uma fala homofóbica. Em um evento que teve um apoio institucional da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Então, não é apenas um discurso de ódio, mas um discurso de ódio institucionalizado. E ciente de que no ambiente religioso evangélico existe essas dinâmicas de poder e existe essa sede pelo poder e pela dominação, foi que o nosso último presidente investiu tanto nesse segmento. E ele investiu nesse segmento como uma troca, porque sabendo ele que ia receber isso de alguma maneira também. Então, é muito importante o que está acontecendo aqui hoje, e eu me sinto muito grato, né, por esse espaço de fala, porque acredito que o momento é da gente ampliar a voz de pessoas que acreditam na defesa da liberdade religiosa, da diversidade religiosa. Isso aí, muito bem. Em vez de tentar dialogar com uma boa parte dessas lideranças que já estão corrompidas pelo poder e pelos seus próprios interesses. E que infelizmente muito marcam triste. Hoje, que estão na mídia, que tem dinheiro, que tem poder. Eu estava aqui semana passada conversando com o Marcos, falando, olha, a gente vê o quanto de dinheiro que existe, de investimento, eventos grandiosos, milionários, e é muito difícil você combater isso com um processo tão pequeno como o nosso. Sou pastor de uma igreja de 50 pessoas na Ceilândia, que atua há 7 anos na cidade servindo café para pessoas em situação de rua. É um trabalho lindo, maravilhoso, mas que vai ter sempre uma reverberação muito pequena por uma falta de espaços como esse, né? Então, a gente começa o ano de 2023 otimista pela ideia de que ainda bem que existem pastores, ainda bem que existem pessoas como esse deputado, né? Graças a Deus ainda existem pastores como ele. Aí a gente tem esperança que o verdadeiro evangélico vai prevalecer, esses mau caráter, esses vendedores da fé, vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído, que é para o esgoto, que é o lugar deles. Espaços como esse sejam amplificados, que espaços como esse sejam mais vistos, para que o nosso povo cristão, nosso povo evangélico, que não corrobora com esse discurso hegemônico, violento, homofóbico, racista e machista, tenham voz e oportunidade de dizer que não somos todos iguais, né? Então estou aqui hoje também para reafirmar isso. E acredito muito na ideia desse Cristo que acolhe, desse Cristo que escolhe o lugar do serviço e não o lugar do poder, desse Cristo que escolhe andar com os marginalizados da sua sociedade, e que nós optamos por isso também aqui. Então, mais uma vez, gratidão por esse espaço, e é uma honra estar aqui com todos e todas vocês. Evangélicos no Brasil. É uma honra também ouvir um pastor falar uma coisa dessa, né? Parabéns. Então, assim, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta e fica ligadinho para mais vídeos.